O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O estudo também aponta que 44% dos entrevistados experimentam irritabilidade em casa e 34% observam uma queda na produtividade. Mas para entender melhor a importância de uma educação financeira, eu converso agora com o doutor em finanças, Ricardo Galvão. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Bom dia a todos. Então, Ricardo, quais os fatores que influenciam nessa dificuldade para cobrir as despesas? Olha, existe um aspecto cultural que o brasileiro e o nordestino têm por hábito não ter caixa, tem por hábito comprar no máximo que dá, enfim. E além desse aspecto cultural, também é o fenômeno da inflação que tem ocorrido nos últimos anos, e isso compromete o poder de compra, acaba ficando mais complicado de se viver, mais complicado de fechar o orçamento. E, Ricardo, o que fazer para sair dessa situação? A primeira coisa é a gente rever quais gastos que a gente tem, quais itens que a gente tem que podem ser reduzidos ou eliminados. Então, muitas vezes a gente tem um veículo bem mais caro do que seria necessário, outras vezes a gente opta por determinadas ações de lazer que poderiam ser mudadas, e também a questão da pesquisa. Então, a primeira coisa para quem está sem conseguir fechar orçamento é verificar se as prestações poderiam ser itens mais baratos. O segundo aspecto é verificar se, fazendo pesquisa de preço, não consegue comprar mais barato. O terceiro é optar por opções de lazer mais baratas. E aí tem um aspecto importantíssimo, que o mais importante é quando você estiver numa situação melhor, quando o orçamento estiver mais ou menos fechando, se você estiver pensando em trocar carro, pensando em trocar celular, lembrar de não fazer prestações, lembrar de não contrair dívidas nem empréstimos. Aí com isso daí vai ficar bem mais fácil a situação. E, Ricardo, a pesquisa mostrou ainda que nos momentos de aperto, as pessoas geralmente recorrem ao cartão de crédito, ao cheque especial e aos consignados. Quais os riscos que isso pode trazer para esse cidadão? Esse é o maior perigo que existe, é você apelar para uma dessas opções quando o orçamento do mês não está fechando. Porque no mês seguinte, você vai estar ganhando menos. Então, se você opta pelo cartão de crédito, no mês seguinte você vai ter que pagar o cartão do mês atual, que você não conseguiu pagar todo, e do mês seguinte da despesa natural que você já ia ter. Quando você recorre para o consignado, que é a menos pior das opções, no mês seguinte é como se você estivesse ganhando menos. Se você contrair uma parcela de R$500, no mês seguinte você está ganhando 500 a menos. Então é muito importante que a pessoa só recorra a esse tipo de situação quando tiver sanado o problema, quando tiver resolvido a fonte, a origem desse descontrole. Sem falar, Ricardo, na questão dos juros também, né? Porque se você não conseguir cumprir com essas dívidas, elas só vão aumentar ainda mais. Exatamente, eu sempre digo que pagar juros é sustentar banco. Quando você paga R$100 de juros, você poderia estar usando aqueles R$100 com a sua família, você está sustentando um banco. Então, é importante sempre lembrar que o empréstimo é um aluguel e esse empréstimo é um empréstimo de dinheiro que vai gerar um aluguel, que são os juros. Então, é muito importante para quem nos ouve e tem essa consciência de só pegar empréstimo em último caso. E, Ricardo, para a gente encerrar, para quem está endividado ou está começando a vida financeira agora e pretende ter uma boa educação financeira, por onde começar? Qual o melhor caminho para trilhar ali com responsabilidade a vida financeira? O mais importante de tudo é a gente saber de quem a gente vai ouvir os conselhos. Então, é buscar os conselhos de quem está financeiramente organizado. Tentar lembrar que quem está desorganizado financeiramente está com hábitos ruins. Segundo, a gente tem ótimas fontes de informação. Você tem muitos especialistas à disposição hoje em dia que podem ajudar a pessoa a passar por esse tipo de situação ou se planejar para o futuro financeiro. Até vídeos em redes sociais também ajudam a depender da pessoa que está elaborando esse conteúdo. Então, a primeira dica é: nunca gaste mais do que você arrecada. Se você ganha 2.000, não gaste mais de 2.000. Essa é a primeira dica de todas. Segundo, o maior inimigo das suas finanças é a sua vaidade e o seu ego. Então, trate de não se render, não perder
perder a batalha contra o seu ego. Trate de viver uma vida mais simples. Isso vai ajudar demais. Muito obrigada pela sua entrevista, Ricardo. Eu que agradeço e fico à disposição. No Moído do Dia de hoje, nós conversamos com o doutor em finanças, Ricardo Galvão, que trouxe algumas dicas de educação financeira para quem quer sair do vermelho ou melhorar a situação. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.